Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com você que está trabalhando na indústria e que ainda não se encontrou aí nesse ambiente de automação. Está um pouco perdido, está sem saber como começar seus estudos, já até iniciou, mas nadou e morreu na praia. Eu quero dar umas dicas importantes e se você tiver interesse de fato em aprender automação, então fica nesse vídeo até o final e bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso papo técnico de hoje, tá certo? Olha só, aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC e no vídeo de hoje eu quero tentar responder essa perguntinha aqui, ó, para você. Para você que já trabalha com elétrica aí na indústria, mas que tem muito pouco conhecimento em automação, tá? E aí a pergunta seria responder essa pergunta sua. Por onde começar? Carlos, eu quero estudar, eu quero melhorar, eu quero me colocar melhor no mercado de trabalho. Então, por onde eu devo começar? E aí, nesse nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho de como é o mercado, de alguns tipos de profissionais da elétrica que estão dentro do mercado. E para cada perfil, a gente tem aí um caminho para mostrar, para pavimentar aí para vocês aí, para que vocês possam estar aprendendo automação industrial, tá bom? Então, antes da gente entrar no conteúdo desse vídeo de hoje, eu quero pedir a você, mais uma vez, aí, o seu engajamento no nosso canal. Muitas pessoas assistem aos nossos vídeos e ainda não estão inscritos. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, não custa nada, é só apertar o botãozinho aí, ativa o sininho, porque ativando o sininho, toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser avisado e você vai ter esse conteúdo aí na palma da sua mão, que hoje quase todo mundo assiste aí pelo celular, né? É uma forma fácil e simples de ter conteúdo. Ao invés da gente às vezes perder tanto tempo vendo outros vídeos, é lógico que tem aqueles vídeos que relaxa um pouco a gente e eles fazem partes, eu mesmo faço isso. Tem horas que eu entro numa coisa aqui que a gente chama de a caixa do nada, né? Eu entro ali e fico ali vendo imagens. Eu gosto muito de imagens assim de saltos de paraquedas, essas coisas. Estou sempre ali vendo e ali eu passo alguns minutos, quando não até uma hora aí vendo vídeos desse tipo de vídeo, tá certo? Mas aqui o nosso conteúdo é um conteúdo de aprendizagem, essa temática que a gente está trabalhando aqui é o papo técnico, é um papo de técnicos onde a gente troca experiência, né? E a gente vai apresentando aí, quem sabe, algumas soluções aí para que vocês possam deslanchar no estudo de vocês, tá bom? Então, no vídeo de hoje nós vamos tentar responder aqui essa questão aqui e eu espero que você se encontre aí dentro desse vídeo e possa, de fato, começar os seus estudos, sair daquela paralisia e começar agora a dar os seus passos em caminho do estudo, tá bom? Bom, gente, olha só, vamos lá para o nosso vídeo. Ah, tá, eu só não falei uma coisa, no final do vídeo não esquece de dar o seu like ou o seu dislike. E olha só, se você está sendo alcançado por esse vídeo, é muito importante que você coloque lá o seu comentário, se você quiser algo mais, se você quiser contribuir com algo mais, coloque o seu comentário. O canal não é meu, o canal é nosso. O canal Viver de PLC é o nosso canal, é o canal do conhecimento, tá bom? Então bora lá, gente, vamos agora para o conteúdo. Bom, no mercado de trabalho, pessoal, é muito comum a gente encontrar aqueles profissionais da área da elétrica, como eu já disse num vídeo anterior, que tem o curso técnico, né? Eles têm o curso técnico e, ao mesmo tempo, eles trabalham, alguns deles, como eletricista industrial, né? Então, assim, aquela formação mais de base, o cara acabou tendo ela, né? E a gente sabe, e eu posso afirmar isso categoricamente, até por uma experiência própria, que quando a gente sai da escola, a não ser que você saia de uma muito boa escola aí, um Senai bem estruturado, ou um IF desse aí muito bem estruturado, e quando eu falo estruturado, eu não falo só de ter material, né? Mas ter também bons professores, né? É preciso que ele tenha bons professores
para que você possa de fato ter uma formação técnica adequada, que você saia daí já colaborando, assim, meio que na terceira marcha, né? Mas o que é mais comum é a gente encontrar essas pessoas indo para o mercado ainda meio que no ponto morto, nem a primeira marcha, né? Então eles ali ainda com dificuldade de colocar a primeira marcha. Então, baseado em toda essa dificuldade que a gente encontra, porque de fato é uma dificuldade, por mais que o YouTube tá tendo aí um grande, como é que eu posso dizer assim, um grande salto na busca por conhecimento, porque se você colocar aí no YouTube sobre determinado assunto, você vai encontrar alguém que está falando sobre esse determinado assunto. Então, assim, o conhecimento, né, para mim que estou aqui um pouquinho mais velho aí do que alguns de vocês, né, que eu também não sou tão velho assim. Então, assim, a gente antigamente tinha muita dificuldade para ter material. A gente tinha que recorrer para as bibliotecas e apostilas de cursos que a gente tomava, e os cursos também não eram tão frequentes. Então, hoje eu estou conseguindo falar com você que está aí em Angola, né? Tem gente que acompanha a gente de Angola, acompanha a gente de Portugal, né? Acompanha aqui dos extremos do Brasil, que já é muita coisa, né? Dos extremos do Brasil aí, você pega alguém lá no Acre que está assistindo esse vídeo, alguém lá do Sul que está assistindo esse vídeo. Então, assim, as distâncias elas se encurtam em função desse canal aqui de comunicação, né? Então, hoje você tem essa oferta de conteúdo para você poder explorar e sair pelo menos do zero, né? Pelo menos do zero. Mas, assim, voltando agora lá para a indústria, é muito comum a gente encontrar pessoas que estão ali no mercado já, que fazem manutenção dentro da indústria, mas que são muito verdes com relação à automação industrial, tá? Mas é muito mais comum do que o que vocês acham, né? Às vezes o cara tá ali, ele fala de PLC, ele enche a boca para falar de PLC e tal, mas ele, na verdade, tem muito pouco conhecimento. Ele tem muito pouco conhecimento. Ele às vezes não sabe nem como é que funciona de fato um PLC. Ele só consegue entender que os sinais vão para dentro dele lá e ele manda ligar as coisas, né? Então, às vezes o entendimento é bem ralo assim. Lógico que tem um percentual de pessoas que, até sozinhos ali, com o auxílio dos seus colegas mais experientes, eles acabam aprendendo a automação, tá? Mas esses são assim, vamos dizer, os mais fora da curva, né? A grande maioria sente uma certa dificuldade de aprender a automação, por mais que a automação, e quando eu estou falando de automação aqui, eu queria falar mais assim relacionado ao PLC, por mais que ele esteja tão difundido já hoje no mercado e que você tenha tanta oferta hoje de cursos aí online, as pessoas ainda têm certa dificuldade para poder aprender, tá certo? Bom, então a gente vamos tentar elencar aqui o seguinte: por que então as pessoas têm essa dificuldade para aprender automação? Então, tentando responder a pergunta inicial, que é por onde começar, né, às vezes as pessoas até começam e acabam se frustrando aí nessa caminhada, e elas ficam assim meio que desmotivadas a continuar estudando, né, a continuar buscando o conhecimento da automação. E aí algumas pensam até em desistir, né? Elas falam assim, pô, tá ruim, assim não dá, porque eu estudei tanto e eu agora não estou sabendo, estou perdido aqui e tal. E elas vão aqui meio que saindo da automação e ficando só com a elétrica pura. Então eu queria falar hoje aqui para dois públicos, né? Aquele que está zerado mesmo, aquele que tem conhecimento da elétrica, né? E quando eu digo conhecimento da elétrica, eu estou falando de um conhecimento até meio ralo ainda da elétrica, porque não é incomum você encontrar na indústria pessoas com formação técnica que têm um conhecimento muito ralo, ou seja, muito fraco, muito pouco do universo da elétrica mesmo, tá? Da elétrica. Que a elétrica, quando a gente fala assim de elétrica, parece dar uma impressão de que, pô, como é que vocês não sabem algo que é tão fácil? E não é bem por aí, né?
a elétrica, ela tem as suas particularidades, ela tem os seus conceitos, ela tem a sua ciência, né? Então, ela requer, ela exige do indivíduo conhecimento, né? Então, vamos falar primeiro para esse que tem toda essa dificuldade. Se você quer, de fato, trabalhar com automação, você precisa começar a aprender controle. Controle? É controle remoto, Carlos? Não, controle. Controles automáticos, né? Vamos dizer assim. Controles que pode ser até por comandos elétricos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, olha só, nessa tela aqui, ó, você tem um comando elétrico aqui, né? Então, às vezes você encontra pessoas que são formadas em eletrotécnica, que elas ainda têm uma dificuldade muito grande de ler desenhos elétricos, assim como esse de funcionais, né? São desenhos que nós chamamos de funcionais. Você abre lá o desenho e o cara fica com aquela cara de paisagem ali, fica tal. E essa dificuldade, meus amigos, ela acontece porque um comando elétrico, ele segue uma sequência lógica, tá? Ele segue uma sequência lógica. E por seguir uma sequência lógica, é preciso que o indivíduo, antes de partir para o estudo do desenho, ele saiba como é que o equipamento funciona, né? Então, eu já me deparei no meu trabalho com pessoas que têm baixo conhecimento de desenho, né? E fiz alguns exercícios com eles ali, eu dizendo, ó, fala o seguinte, você lê o desenho, aí, quem é que entra primeiro? E ele olhava e ele ficava meio que perdido, ele ficava, rapaz, é esse, ou é aquele, é o K1 aqui, ó, tá vendo aqui no desenho? O K1, ah não, é o AK1 e tal, e ele ficava meio perdido. Aí, ó, aí aqui no desenho, aqui, nesse aqui não tem, né, ó, aqui não tem embaixo a legenda. Mas geralmente nos desenhos, aqui embaixo, vem o nome do que é esse relé. Vamos supor, liga sirene, liga tal coisa, tal, liga o motor. Então você tem aqui. Aí quando eu parava para conversar com o indivíduo, eu dizia assim, ó, como é que funciona esse equipamento? Esquece o desenho. Aí dizia, ah não, o material chega em cima dele, o operador aperta esse botão aqui, ó só. Aperta esse botão, quando aperta esse botão, liga a sirene. Essa sirene é para avisar a gente que a máquina vai ligar, para que o pessoal se afaste. Ela toca aí por uns 5 segundos. Como é que ele sabia disso? Ele sabia disso observando, né? O cara não estava ali no primeiro dia de trabalho dele. Então ele já vinha vários dias ali e ele já sabia, até o operador falava a ele como é que funcionava, tal, um passo ou outro. Em resumo, ele citou 100% 100% do funcionamento da máquina. E falei, pronto, você já sabe tudo isso aí, né? Aí nós voltamos lá para o desenho. Quando voltou para o desenho, eu falei, ó, fala o seguinte, na hora que ele aperta o botão, qual é o botão que ele aperta? Ah, é o botão liga, certo. Qual é o tagzinho desse botão liga? Ou seja, qual é a identificação desse botão liga? Aí ele dizia, a identificação desse botão liga é S1, por exemplo. Esse aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo no desenho aí? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Ó, S1, esse aqui, tá? Ah, é o S1. Ah, ok, tal, pronto. Onde é que tá o S1 no desenho? Aqui, ó. Na hora que ele clica aqui, ó, ele depende dessas condições aqui, né? Que tem que estar tudo fechadinho, concorda? Porque senão a tensão não vai passar aqui, né? E tal, eu disse, então, ele clica. Quando ele clica, esse camarada aqui, ó, deixa eu descer aqui, viu, gente? Tô olhando para um monitor diferente aqui, viu? Ele vai colocar o K1 aqui. E o K1 aí vamos supor, aqui estava o nome do equipamento. Reaciona a sirene, por exemplo. É um exemplo que eu estou mostrando aqui, tá certo? E aí ele foi associando e rapidamente, com muito pouco tempo, gente, ele estava lendo comandos elétricos. O que é muito pouco tempo. Ele foi se empolgando, ele foi pegando os desenhos, ele foi estudando. Aqui, acolá, ele dava uma ratada, eu ia lá e dava uma explicada para ele já entendia. E assim, a partir daí, todos os equipamentos que ele trabalhava,
ele foi conhecendo e entendendo o desenho. Aí, a ponto já de tirar defeito. Quando ele dizia, cara, isso aqui não entrou porque esse contato aqui estava farrapando. Já está falando como um técnico de controle você, viu? Então, o começo para se aprender automação passa por conhecer controle. Quando eu falo controle, eu estou falando esse tipo de controle, comandos elétricos, né? Comandos elétricos que envolve aqui, no nosso caso aqui, a parte de controle e a de força, né? Porque você entende como é que a coisa funciona. Você é um cara de manutenção, então você entende como é que é o equipamento lá na parte de força e controle, porque as duas coisas elas estão interligadas. A partir daí, o aprendizado desse indivíduo ele ficou mais fácil, né? Porque ele fazia correlação, ele meio que estudava de trás para frente, né? Ou seja, ele entendia como é que era o equipamento, ia lá para o desenho e ele ia vendo tudo aquilo que ele sabia do equipamento naquelas linhas de comandos, então ele ia aprendendo. Bom, uma vez que o indivíduo ele aprende controle, ele começa a ter agora um raciocínio lógico, né? Ou seja, quando você chega, vamos lá, vamos exercitar de novo aqui uma situação. Você chegou lá num determinado equipamento e o operador diz para você assim, quando eu aperto o botão não tá ligando. Não tá ligando tal, mas não liga nada. Não liga. Porque assim, você já sabia que naquele equipamento, quando você aperta para ligar, a primeira coisa que toca é a sirene. Mas nem a sirene tá saindo. Ou então outra situação, não toca a sirene e depois o equipamento liga, sem o toque da sirene. Opa! Será que a sirene queimou? Né? Será que o relé que coloca a sirene ele está energizando? Então veja que você parte ali para você começa a ter na sua cabeça um raciocínio lógico. Ninguém consegue trabalhar com automação sem raciocínio lógico. Por quê? Porque quem programa um PLC, ele constrói lógica. E lógica é assim, as coisas têm que fazer sentido, né? Uma coisa vem após a outra, uma coisa intertrava com a outra. Então é preciso que você tenha conhecimento de como funciona o todo. E depois que você sabe como é que funciona o todo, aí você vai transcrever, né, de forma lógica para dentro da programação. Isso é a mesma coisa como você faz com os comandos elétricos. Se eu chegar aqui e pedir um exercício a você, dizer assim, faça um comando, eu passei por isso, tá? Quando eu me formei, que aí fui trabalhar, aí tinha uma prova numa empresa que eu estava entrando, faça um comando a partir de estrela triângulo. Bom, beleza. A partir de estrela triângulo, todo mundo sabe que tem 3 contactores, ou todo mundo sabe ou não sabe. Imagine que eu soubesse e entendesse bem de comandos elétricos. E eu conseguiria fazer uma partida de estrela triângulo se eu não sei o que é uma partida de estrela triângulo? Percebe? Então você só consegue ter ordenamento lógico daquilo que você conhece, que você entende como funciona. Diga, beleza, já sei como é que vai funcionar. Eu vou precisar ter lá 3 contactores. Então primeiro entra K1 e K3. Por quê? Porque K3 faz o fechamento e deixa o motor pronto para receber uma tensão maior. Depois que energiza eles dois, o motor começa a girar e depois que ele chega numa determinada velocidade, aí eu coloco um tempo e programo qual é essa velocidade e esse tempo que bate com essa velocidade que eu quero, eu faço uma comutação, tiro o K3 e coloco o K2. E a partir daí eu vou ter uma partida direta. Então a estrela, depois triângulo. Então, gente, precisa ter esse pensamento lógico. Então não basta conhecer os bloquinhos, não basta conhecer o comandos elétrico, né? Você precisa ter o raciocínio lógico. Então, para você que está zeradão aí, para você que ainda tem dificuldade com comandos elétricos, eu peço a você o seguinte, estude comandos elétricos. E fique fazendo esse exercício aí de trás para frente. Como é que funciona o equipamento? Primeiro você entende como é que esse equipamento funciona. Depois você vai lá para o desenho dele, entender como é que é isso lá dentro do desenho. Dessa forma você vai estar exercitando a sua mente a ter
um pensamento lógico, ordenado, tá certo? E a partir do momento que você tiver uma vivência boa com esses comandos elétricos, é hora de você dar um passo a mais e dar um passo além e partir para a programação do CLP, né? Agora, tem aquela outra figura dentro da indústria, né, que é aquele cara que já tem um certo domínio no comandos elétricos, né? E acontece muito isso, viu, gente? Pessoas que sabem ler um comandos elétrico, mas elas meio que elas leem o comandos elétricos e elas ficam um pouco desligadas do equipamento. É muito interessante isso. Você vê ali, o cara sabe ler o desenho todo, faltou isso aqui e tal, ele acha o defeito. Só que ele entra numa vibe, numa forma de trabalho que ele fica meio que mecânico, tá? Ele fica meio que mecânico, que eu digo, não é crítica aos mecânicos, não. É assim, o pensamento dele, ele segue só aquela rotina, e quando qualquer coisa foge dessa rotina, ele acaba se perdendo no seu pensamento. E ele acaba travando, e aí às vezes outra pessoa mais capacitada vem ali para ajudar ele, ou até mesmo de mesmo nível, mas completa ele lá para que eles possam conseguir resolver um problema. Muitas vezes a gente chega no campo e as pessoas estão rodando assim um pouco em círculo, porque entraram ali num só pensamento, meio que entrar dentro de uma espiral ali que você não sai daquilo, porque você não está conseguindo entender o que está acontecendo, né? Eu tive um professor, pessoal, vou abrir esse parênteses aqui, que ele fez uma pesquisa de mestrado dele, e a tese dele era que o aluno brasileiro ele não sabe resolver problemas, né? Ele tem dificuldade de resolver problemas. Lógico, ele era um professor de matemática e ele estava falando aí no ramo da matemática, tá certo? No campo da matemática. Desta forma, ele fez esse trabalho e ele estava meio que consolando a gente, dizendo assim, ó, fica tranquilo, vocês precisam melhorar. Mas isso que vocês estão passando é mais comum do que o que vocês imaginam. Ou seja, a gente geralmente vê um problema lá e a gente rapidamente já quer ter a solução na mão, e a gente não para, a gente não analisa, a gente não se aprofunda, a gente não olha com detalhe as coisas e a gente acaba, às vezes, quando o problema é repetido, a gente consegue solucionar ele, mas quando o problema vem com uma pitadazinha de mistério, a gente acaba meio que desfalecendo ali, não consegue resolver. E passa seus perrengues, e às vezes muito perrengues, porque a nossa mente parece que não consegue evoluir para uma solução, tá? Então, eu coloquei aqui na tela, eu vou voltar para a tela cheia de novo, porque o nosso bate-papo tá bom aqui. Então, gente, esse segundo indivíduo é um cara que já sabe comandos elétricos, né? E ele já tem aí meio que um pensamento lógico um pouquinho mais ordenado. Então, o que é que eu sempre aconselho? Se você já sabe comandos elétricos, você parte para estudar lógica de programação aí, né? Você pode pegar um exemplo, um controlador relé programável como esse aqui, tá? Que é o Clique 02 da VEG. Ó, deixa eu botar aí para vocês verem. Ó, Clique 02 da VEG, né? Esse controladorzinho aqui, ele tem 12 entradas digitais e 8 saídas. Significa dizer que ele consegue controlar aí 8 equipamentos, né? Se ele consegue acionar 8 acionadores, né? Pode ser relés, pode ser contactores, pode ser um monte de coisa aí, sirene. Então ele consegue fazer essa atuação. Então, o cara que já conhece um pouquinho de comandos elétricos, já conhece bem comandos elétricos, ele consegue achar utilidade para um equipamento como esse. Muitas vezes ele consegue achar utilidade, mas ele não sabe como aplicar, ou seja, construir essa lógica aqui para carregar dentro desse camarada aqui e fazer um funcionamento adequado, né, para uma aplicação, né? Bom, se a dificuldade desse cara é essa, então eu sempre aconselho quem é bom em comandos elétricos começar a aprender PLC na linguagem Ladder, né? Por quê? Porque a linguagem Ladder é uma linguagem que se assemelha muito a comandos elétricos. Isso vai trazer facilidade e rapidez no aprendizado, tá?
Então, você vai aprendendo a programar em Ladder e você vai exercitando, tá? Exercitando o seu pensamento lógico, né? Poxa, Carlos, que danada é isso que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, você tem que ser um... Eu sempre digo que o cara da automação ele tem que ser um filósofo. Porra. Filósofo, ó. De elétrica, eu não sou um filósofo, não. É sim. Você tem que filosofar. Você tem que pensar. Você tem que escrever bem aquilo que você quer desenvolver, tá? Então, o cara que gera solução, ele geralmente fica acompanhando os seus equipamentos ali, ele vai fazendo essas anotações, ele presta atenção aos detalhes daquele equipamento, e aí ele vai filosofando. Filosofando é pensando, gente. É porque eu uso esse termo aqui para ficar bonito, né? O cara fica filosofando. Rapaz, se esse negócio tivesse um tempo assim para isso ia trazer um ganho. Poxa, isso aqui ia melhorar pra caramba. Aí você vai lá, conversa com o operador, e o operador começa a dizer, rapaz, é mesmo, se isso aqui acontecesse assim, aí você, opa, aí eu vi vantagem, aí eu vi solução que eu posso criar. E muitas vezes, num comando elétrico, uma pequena modificação, ela é difícil de ser implementada, mas quando você usa aqui um programador, por simples que seja como esse aqui, você consegue viabilizar aquela mudança, aquela melhoria. Então, se você já tem facilidade com comandos elétricos, eu aconselho você começar estudando a linguagem Ladder. Para sua sorte, olha só, presta atenção, para sua sorte, nós temos aqui no canal Viver de PLC, tá? Nós temos uma playlist chamada Programando em Ladder no Clique 02, tá? Entra lá no canal, você vai ver que tem essa playlist. Lá ela é composta de 8 aulas. Ela, na verdade, é um mini curso completo de como fazer um projetinho usando o Clique 02 e a linguagem Ladder. Porque a linguagem Ladder você usa em qualquer PLC aí que tiver no mercado, tá? Ela é uma linguagem padrão da IEC, tá? Então, você começa a dar os seus primeiros passos aprendendo a linguagem Ladder. Mas, em paralelo a isso, você precisa exercitar, tá, o seu pensamento lógico. E aí, gente, é sobre isso que eu queria falar. Aqui no canal Viver de PLC, uma das primícias que a gente tem aqui é motivar vocês a apresentarem solução, né? A desenvolver a solução, a melhorar a qualidade do trabalho de vocês. Ou seja, você implementa uma melhoria ali usando PLC, usando um relé programável, criando soluções que beneficiam aí a indústria onde vocês trabalham ou para aquelas que vocês prestam o trabalho. E um diferencial da gente aqui está no nosso método, tá? O método que é você criar a solução, aprender a usar a tecnologia focado na resolução de um problema, tá? Ou seja, focado a aprender fazendo um projeto, né? Por quê? Porque nós acreditamos que tudo aquilo que você aprende ali, que está focado a resolver um problema, você jamais esquece. Aquilo fica no seu subconsciente e te dá maturidade para projetos mais complexos, tá certo? Então, gente, fica essas duas dicas aí para você que quer começar a aprender automação industrial e não sabe por onde começar. A primeira dica é para aquele que tá verde mesmo, que tem dificuldade hoje até em ler um desenho de comandos elétricos. Então, começa estudando comandos elétricos. E a melhor forma de você aprender a estudar comandos elétricos é, primeiro, olha, você vai estudar o desenho de quê? Ah, eu vou estudar o desenho de um filtro autolimpante que tem aqui na empresa. Eu estou com o desenho dele na mão aqui, pronto. Veja primeiro, pergunte como é que funciona esse filtro. Escreva, ele primeiro é assim, tal, quando a pressão chega assim, tal. Agora veja se você vê isso lá no desenho. Então você depois parte para o desenho e toda essa funcionalidade que você escreveu, você encontra ela lá no desenho. À medida que você está aprendendo comandos elétricos, você está exercitando a sua mente a pensar de forma ordenada, lógica, seguindo uma sequência lógica. E a segunda dica é para você que já conhece bem aí comandos elétricos,
comece aprendendo a programar em Ladder. Em Ladder, tá? Linguagem Ladder. Ó, vai lá, maratona aí o nosso treinamento no Clique 02, tá? Vale muito a pena, é grátis, viu? Você só vai gastar o seu tempo, tá certo? E nada mais, você vai usar o seu tempo para o aprendizado. E eu tenho certeza que vai abrir janela aí para várias ideias aí que você vai ter. E a partir daí, cara, o céu é o limite. A gente só vai crescendo, só vai transpondo as dificuldades, tá? Então começa com a linguagem Ladder e não esquece, viu? Não se esqueça de filosofar, tá certo? Sempre pensando de uma forma, sempre um passo à frente, certo? Sempre procurando entender e pensando o que é que pode melhorar, tá certo? Então essa é a dica de hoje, desse nosso papo técnico, esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que está movimentando a sua mente aí. E eu tenho uma expressão que eu uso que é, a gente tem que se mexer. Quem está vivo tem que se mexer. Porque só não se mexe quem já morreu. E esse não é o seu caso. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está pensando muito aí sobre a sua carreira e como melhorar ela, tá bom? Gente, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e fica com Deus, viu?